Antero Greco. Oi, Pedro. Nossa, eu tô descabelado, Pedro. Mas que visual é esse, meu amigo? Agora que eu tô vendo aqui, você sabe que, além de. Boa noite, Pedro. Boa noite para todo mundo. Você sabe que eu estou aqui, deixei crescer a barba, meus cabelos cacheados crescendo, e eu saí agora há pouco aqui para ir na portaria do condomínio, deu uma chuvinha, caiu uns pingos d'água, meu cabelo fica assim, ó. Ah, mas o pessoal vai Ele adorar dessa fica, forma. ficam rebeldes. E agora eu estou tentando aqui dar um pouquinho mais de luz. Eu não sei como é, eu sou muito ruim nisso, Pedro. Não sei se dá para você me ver direito aí ou não. Estou te vendo. Você me vê também? Me ouve bem? Opa, você está com uma iluminação profissional. A minha aqui é uma coisa Você não, muito você não tem ideia das rudimentar. coisas que eu tenho que improvisar aqui no meu quartinho aqui de hóspede, viu? Ah, Para é? fazer essas lives com o pessoal. Coisa E de maluco, né, Antero? doida, coisa doida. Eu estou aqui num cantinho da casa em que é possível conversar e dá para perceber ó, que tem esses negócios aqui de rolha de vinho. Não, mas espera um pouquinho. É que na casa onde eu estou, isso é herança do antigo morador, não é minha, Sei. não. Você sabe que parece que você fez uma live ontem, tinha alguém que estava comentando que numa outra live você estava com menos rolhas aí do que é agora. Não, não, mentira. Não, isso aqui é coisa antiga. Não é, não é, não são minhas essas rolhas, não, hein? Então tá bom. Eu sei Oi, disso. Pedro. Oi, Pedro. Até sei de Eu uma vou falar. história que você tomou 2 taças de vinho em Barcelona depois daquela tragédia de Sarriá, que era uma coisa que você não costumava fazer, não é isso? Mas a gente vai falar de Olha, Sarriá daqui a pouco. e é verdade, hein? Eu não sou, nunca fui um grande bebedor. O máximo que eu bebo é um pouco de vinho. Mas também, assim, são períodos, né? Para você ter uma ideia, nos últimos 2 anos e meio, eu estava fazendo uma dietinha, estava dando uma reequilibrada. Eu acho que se eu tomei 3 garrafas de vinho em 2 anos e meio, foi muito. Agora, aqui na quarentena já foram algumas, mas assim, uma garrafa para mim, para minha mulher, dura 2, 3 dias, né? É uma tacinha na refeição. Eu nunca consegui ter, por exemplo, happy hour. Para mim, para beber alguma coisa, tem que estar comendo, Tá manjando. comendo. Né? Esse negócio de Imagina. petisquinho e tal, não, não vai. Vai. Pedro, é um prazer falar com você. Prazer é todo Nessa aí. meu, Antero, te rever. Te agradeço já de antemão você ter aceito participar, ter pedido autorização da ESPN para estar aqui com a gente. E eu queria Desculpa, eu fazer uma estou live com mexendo um você, pouquinho aqui ainda. Oi. Eu imagina, estou tentando eu queria pegar fazer uma live um. com você buscando umas abordagens diferentes. Inclusive lá na chamada da nossa live, eu coloquei lá, mais do que o amigo do amigão, tá certo? Uhum. As pessoas que estão entrando aqui para nos acompanhar, se estão esperando que eu vou te perguntar qual que é o time que você torce, embora eu já saiba, o que você gosta, o que você não gosta de futebol, essas coisas, estão no lugar errado, porque a gente não vai ficar falando disso. As minhas Pergunta o lives, que você quiser. as minhas lives têm tido o propósito de trazer e mostrar aos jornalistas como é que eles encaram a carreira, como é que eles encaram a profissão. Então eu conversei com os Cacás que você conhece, Cacá Fernando, Cacá Martins, conversei Dois com a grandes Elise, amigos. conversei com o Eduardo Castro, domingo conversei com o Antônio Viviani, que ficou muito tempo com vocês lá na ESPN. Eu E vou hoje eu tirar o estou óculos, aqui. porque eu sou míope e para ver aqui na telinha do celular, eu tenho que ficar assim, ó. É, aí é que está, Antero. Antes eu vou dizer aqui do Antero, que nasceu no bairro do Bom Retiro, em São Bom Paulo, retiro. Graças a Deus. fez ginásio e segundo grau no Liceu Coração de Jesus, Foi. estudou na ECA, Escola de Comunicação e Arte. Eu lembro que Da você me U. disse uma vez que foi na base do atropelo, né? Você fazia o curso, trabalhava ao mesmo tempo, para concluir foi complicado. Foi. Foi. Eu entrei em 73, acho que eu fui pegar meu diploma em 81, 82, aí já era casado, já tinha filho. Eu acho que eu demorei uns 10, 11 anos para fazer meu curso. Fui fazendo bem de conta-gotas, né? Porque em 74 comecei a trabalhar já no Estadão e meu curso foi o primeiro
lá da USP à noite. Então, tudo dava errado, tudo dava errado. E aí, na turma seguinte, eles corrigiam. Então, foi um curso bem atropelado mesmo. Você falou que estava brigando aí com o celular. Você se lembra, eu tinha um site chamado webamigos.net e você me É concedeu uma verdade. entrevista lá atrás. Lá atrás, é. Você não acredita, eu fui olhar a data, Quando foi? 19 de julho de 2000. 2020 anos. 20 anos. Isso se nós Nossa. não contarmos que a gente esteve junto naquele primeiro Bola da Vez com o Zagallo, que nós gravamos em 21 de abril de 99, para ir ao ar em 1º de maio de 99, e participamos daquele bate-bola com o João Carlos Albuquerque, dia 29 de dezembro de 99. Olha quanto tempo. Bastante, hein? 29. Tinha menos cabelos brancos, bastante tempo. Foram experiências maravilhosas aquelas de vocês lá. Minha barba também era preta na época, suponho. Aliás, quando eu te vi pela primeira vez no vídeo, aí a gente já pode entrar conversando, foi em 83, numa transmissão de futebol italiano na Bandeirantes. Foi a sua primeira aparição em TV? Tentando lembrar... Não, aparição em TV não foi a primeira. A primeira foi na antiga mesa redonda da Gazeta, não sei se você lembra, com Zé Italiano, Milton Peruzzi, Fernando de Castro. Eu era garotão, assim, era foca ainda de esporte, né, jornalista iniciante em esportes no Estadão, e foi, eu acho que a primeira vez que o Estadão tinha feito a pesquisa dos melhores do esporte, que é uma pesquisa criada, puxa, eu sempre me engano agora, se foi em 78, foi 78, acho, a primeira edição. Foi uma edição meio assim experimental, depois em 79 foi uma edição já mais bem elaborada, inclusive aquela de 79 influenciou na escolha do Tele Santana para técnico da seleção brasileira na sequência. E eu fui escalado pelo jornal para ir na mesa redonda desse antigo pessoal da Gazeta explicar o que era, né? E vou te falar uma coisa, bem recebido, pagava um cachê, coisa raríssima em televisão, e ainda fizeram um sorteio lá e eu ganhei um relógio. Era meia boca, mas funcionou durante um tempo. Então, acho que aquela foi minha primeira participação em algum tipo de programa de televisão. E depois veio a transmissão do Campeonato Italiano em 83. Quer que eu te conte como foi? Quero, vamos lá. Bom, eu no Estadão, eu escrevia sobre, dentre outras coisas, né, sobre futebol internacional. E no começo dos anos 80, eu tinha percebido que o futebol italiano estava reabrindo fronteiras para estrangeiros e seria um mercado muito promissor. E alguns jogadores foram para lá, Falcão, por exemplo, foi um dos primeiros. Tinha o Silvinho, que jogou no Palmeiras, o Luvanor, também era do Goiás, né? Acho que foi do Santos uma época, não lembro. Acho que na volta, passou pelo Santos. Na volta, né? Bom, então comecei, junto com o editor na época, a dar um pouco mais de espaço para o futebol internacional. Aí depois, em 81, eu comecei a trabalhar para um jornal italiano. Eu era correspondente, fui de 81 a 94, até mais ou menos a morte do Senna, correspondente do Corriere dello Sport. É um jornal que até hoje existe, ele tem sede central em Roma, e com o Falcão lá, eu escrevi centenas de reportagens. Bom, aí quando a Roma ia disputar as últimas partidas da temporada, acho que 82, 83, e ia conquistar o título, como acabou acontecendo, um colega que trabalhava com a gente no Estadão e na Bandeirantes falou, você pode arrumar material para a nossa transmissão? Eu falei, claro, posso. Tá, eu arrumei o material e ninguém entrou em contato comigo. Na véspera, um sábado à noite, Edgar de Melo Filho, que foi o narrador, ligou para mim e falou, olha, vamos fazer uma coisa? Você não quer vir amanhã aqui e participar com a gente dessa transmissão? Eu falei, vou. Era ele e o comentarista era Pedro Luiz Pauliello, uma lenda no jornalismo esportivo. Eu fui e fui bastante didático.
né? Coisa que hoje em dia nós fazemos naturalmente, na época apareceu como algo assim muito diferente, né? Porque eu explicava o que era o campeonato, como era disputado, quais eram as equipes, acho que era Roma e Avelino, se não me engano. O que era Roma, o que era Avelino. Aí na época ainda eu falava o Roma. Os jogadores, dava um pitaquinho sobre cada um dos atletas. Enfim, foi uma coisa bastante didática, foi muito legal. Na semana seguinte eu participei também, e na terceira transmissão não fui. Acho que eu fiquei bravo lá com alguma coisa lá, que era meio bagunçado, e, e acabei não participando, que acho que foi o jogo do título mesmo, né? O jogo em que se comemorou o título. Aí ficou naquela, poxa, Antero, especialista em futebol italiano, coisa, e coisas que eu fazia já, então, 6 anos, né, que eu acompanhava o futebol internacional, o futebol italiano, e no jornal ficava algo meio anônimo. Então, você viu que a força da televisão, uma transmissão que apareci, de repente virei uma sumidade. E nada, era uma cobertura que eu fazia normalmente. Depois a Bandeirantes, em 83, 84, continuou a fazer o campeonato italiano, mas por algumas rodadas apenas. Eu lembro que na época houve um boicote de outras emissoras, que ficaram até enciumadas, e clubes daqui também achavam que o campeonato ia roubar público e audiência dos nossos jogos. Olha que coisa, né? Mudança de mentalidade quase 40 anos depois. E não E tinha aí nós muita passamos a coisa que mostrar. atrapalhar, né? Porque os jogos eram nos domingos de manhã, não é? Claro, claro, não tinha sentido nenhum. Aí, bom, eu fiz mais um tempinho, participei do show de esporte, o começo do show de esporte com o Luciano e o Juarez, que estejam em bom lugar, dois grandes profissionais. E é isso, aí depois encerrei minha participação. Aí o futebol italiano, acho que ficou umas 2 temporadas na Globo, aí quando voltou para Bandeirantes não era mais eu, era o Silvio Luiz e o Flávio Prado, depois Silvio Luiz e o Lancelotti durante muito tempo, e o Giovanni Bruno. E voltei a ter uma experiência em televisão em 85, quando o Roberto Avalone, outra estrelinha, foi para a Gazeta e começou a nova geração, né, da mesa redonda. Fiquei 1 ano e meio lá, e foi um período muito bacana, mas um período importante na minha vida também, de mudanças pessoais, né? Optei por dedicar-me mais à família e ao Estadão e ao jornal italiano. Aí deixei a televisão. E só voltei para a televisão em 94, quando recebi um convite para trabalhar no Cartão Verde, de um amigo, o Laércio Roma. Eu falei, mas por quê? Ele falou, olha, o Trajano está começando um projeto novo de televisão e a Cultura não quer que ele faça comentários nesse canal. E o Trajano vai sair da Cultura, você vai ficar no lugar dele. Eu falei, poxa, que honra, né? Era Flávio Prado, Armando Nogueira, que faziam o programa. Isso foi num dia. No dia seguinte, o Laércio falou, Antero, esqueça o convite, você não vai mais para a Cultura, você vai trabalhar no projeto do Trajano, na TVA Esportes. Aí conversei com o Trajano falou, olha, eu vou continuar como comentarista na Cultura e aqui na TVA Esportes eu vou ser apenas o diretor. E foi assim que eu comecei. Ele dizia, eu estou formando uma equipe de jornalistas, eu quero um canal com espírito jornalístico. Tanto que o slogan, que durante muitos anos foi a nossa marca, né, informação é o nosso esporte. E aí comecei para ver no que ia dar aquilo lá. Isso foi final de janeiro, começo de fevereiro de 94, e hoje 26 anos e 3 ou 4 meses já continuo nessa aventura que é hoje a ESPN Brasil. Como o Trajano saiu de lá, você então é o funcionário mais antigo da ESPN Brasil? Sou. E no ar, o que está assim, ininterruptamente, né, há 26 anos, e vamos fazer a conta. Então, fevereiro, março, abril, maio, junho, 26 anos e 4 meses, quase. O Calçade também, é da primeiríssima leva. Só que o Calçade ficou um período fora, ele saiu, acho que para Bandeirantes, se não me engano, Record. Record, não é? E voltou. Então somos nós dois. Nós dois, assim, os mais antigos, só que eu sou aquele que está lá ininterruptamente.
que para mim é uma honra, é um orgulho. Deixa eu te falar. Você citou Pedro Luiz, Roberto Avalone, Jorge Soares, que partiram para o andar de cima. E você na ESPN trabalhou com gente também boa que já passaram para lá também, né? Kit Balieiro, o Volpe. Kit, Volpe. Pessoal que ajudou a construir esse canal e esse sucesso. Né? Foi. A Kit teve uma participação importante durante muitos anos. O Volpe também no começo. Eu tive uma proeza de fazer um dia o Volpe perder a linha, dar risada na apresentação do então 30 Minutos, que foi o predecessor do Sport Center. Eu provocava o golpe do Volpe, até que um dia ele soltou assim, palhaço, e sorriu. Para mim aquilo foi uma... O Volpe, uma das vozes mais lindas que eu conheci. E para narrar documentários, Pedro é uma coisa inigualável, incomparável. Histórias do Esporte, para mim, que foi durante quase 20 anos o melhor programa esportivo de qualquer emissora aqui no Brasil, tinha 2 segredos. O trabalho de Roberto Salim e Ronaldo Couto, essa dupla fenomenal de repórteres. 2, a narração do Volpe. O Volpe colocava a voz dele naquelas reportagens, sim, de uma coisa maravilhosa. Infelizmente, nós perdemos o Volpe poucos meses atrás. Felizmente, nós temos poucos colegas que foram para o lado de lá. Né? Mas, enfim, vamos falar de coisa alegre. É que quando a gente toca no nome dessas pessoas, a gente está homenageando-as também, né? Claro. Pessoas importantíssimas. Eu tinha um carinho muito grande pela Kit também, que sempre me tratou com muito carinho, com muito respeito. Nesse sentido, ainda mais que ela vinha com um projeto social, né? Um negócio tão bacana. Sim. Mas vamos colocar. Ela nos últimos anos, ela se dedicou-se integralmente, junto com a Maria, num projeto, uma casa espírita, mas com um trabalho assim, de assistência muito grande. E ela realmente, olha, se dedicou, deu a vida, a gente pode falar literalmente, para esse projeto. Então, é alguém que passou por aqui e deixou uma marca, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Eu citei um pouquinho antes lá o site Web Amigos, aquela entrevista que você deu para a gente em 2000, e eu lembro, e você citou aí, esse aparelhinho que eu estou usando aqui. Eu lembro de 2 momentos em que você disse que você era reticente à tecnologia, que você não queria saber de celular, que você ia demorar a ter celular. Isso foi nessa entrevista que você deu em 2000 para a gente. E também naquele Sport Center que nós fizemos, o bate-bola que a gente fez com o João Carlos Albuquerque, né, no dia 29, na hora do almoço, saiu lá o assunto do bug do milênio. Não sei se você se lembra disso. Tem um vídeo no YouTube que mostra esse trecho. E aí o João Carlos perguntava para você assim, e aí, Antero, o que você acha desse bug? Esse bug não vai dar em nada, nós vamos continuar comendo, bebendo, dormindo, eu não tenho agenda eletrônica, eu tenho tudo no papel, então, olha, eu estou pouco me lixando pro bug do milênio. E aí agora a gente retomando, eu vendo que você tem usado o celular, me surpreendi que você tem 2 números de WhatsApp. Eu falei, mas para quem não queria um celular, tem 2 números de WhatsApp, né? Falei, quando é que você se rendeu à tecnologia? Mais ou menos. Vamos com calma, vamos por parte. Eu estou vendo aqui, olha, só fazer uma interrupção. Eu com a minha dificuldade, aqui embaixo, na minha cara, que já não está aparecendo muito, mas tem mensagem, e tem o Espínola, conversou comigo ontem, falou, Antero, eu estava na live de ontem com o seu sobrinho, e falou que o pai dele, que era do Estadão, não disse o nome, Rodolfo Espínola. Claro, poxa, Rodolfo. Pelo sobrenome eu imaginava que era, né? Muito obrigado. Sim, o Rodolfo, sempre me tratou assim com muito carinho. Bom, vamos lá, vamos por parte a respeito dessa coisa. Não tem uma luz estranha, não? Aqui, ó. Vai falando para mim, você que sabe. Dá para me ver direitinho, tá bom, não? Tá bom, tá ótimo. Tem gente até achando que a sua barba... Tem gente que escreveu aí que a sua barba te deixou mais bonito.
Tá vendo? Mas você sabe que quando eu deixava minha barba crescer, eu ficava mais charmoso mesmo. Fala baixo, não deixa minha mulher ouvir. Bom, Não pode. olha aqui, tecnologia, né? Mais ou menos. Tá vendo o que é isso aqui? É um caderno. Seu Ó, caderno. é um caderno que durante um tempo eu usei aqui fica ao contrário, né? Ó, como agenda. Então, a minha agenda ainda é no papel, não é eletrônica. Celular. Eu estava todo orgulhoso, até só uns 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, que eu tinha um celularzinho desse tamanho, que minha mulher tinha comprado num brechó. Ela tinha pagado R$ 20, ele tinha lanterna. Eu achava maravilhoso que tinha lanterna. Aí, amigos queridos, amigos de infância, que já tinham criado grupos de WhatsApp, falaram, Lanterna, você tem que entrar em WhatsApp. Eu falei, não vou entrar nada nisso daí. Aí um deles me deu de presente um celular que ele tinha encostado, mas que tinha o WhatsApp. E aí que eu comecei a dar os primeiros passos em WhatsApp. Você fala que eu tenho 2 números. Na verdade, é um celular que eu tenho, que é muito antigo, que é da minha filha, que não mora no Brasil. Então, para não perder o número, eu o mantenho. Só que eu olho assim a cada mês. Então, muitas vezes tem gente que ainda tem esse número achando que é meu, me manda mensagem lá e não me encontra. Bom, eu tenho ainda bastante dificuldade. Eu quero, embora não tenha mais assim, tanta resistência, eu gostaria de aprender mais, a dominar um pouco mais a tecnologia, porque ela é importante, ela faz parte, hoje em dia, de nossas vidas, assim, de forma irrevogável. Né? Mas eu não sei, eu tenho, olha, para você ter uma ideia, a gente passou a época de disquete, eu nunca soube gravar um disquete. Primeiro eram uns grandes, depois uns menores, depois CD, depois pendrive. Isso de verdade eu nunca soube fazer. Eu nunca soube. Eu não sei copiar 2 fotos e fazer uma montagem na internet. Eu não sei fazer um cartaz como você fez, por exemplo. Mas tenho vontade, gostaria de aprender, eu sei que é importante. Né? Estou nos primeiros passos de Instagram e lives. Né? Só que ainda confio no papel. Eu tinha no WhatsApp, nesse telefone que você falou agora, se referiu, eu tinha assim muitas conversas, por exemplo, com minha irmã, com meus filhos, com um amigão, coisa que eu queria até um dia usar num projeto que ainda eu espero colocar em prática de contar realmente a nossa história. E tem muito diálogo. Sumiu. Maravilha, sumiu. Um dia ele pegou assim: se você não atualizar, vai perder tudo. Eu não sabia o que era, apertei errado, perdi tudo. Fosse no papel, eu tinha todos aqueles diálogos com o amigão. E coisa realmente interessante. Então, a agenda do que eu tenho que fazer no dia a dia é no papel. Agora, algumas coisas assim. Eu, por exemplo, eu sou um quanto mais um doentio colecionador de papel, mas começo a abrir mão disso. Eu tenho aqui na casa onde eu estou, eu trouxe alguns dos meus recortes. Aí eu pego, eu vou puxar um papel assim à toa, vai. À toa. Questões vernáculas. Era uma coluna sobre português no Estadão. Sabe qual é a data? 16 de outubro de 1988. Está aqui, ó. Legal. Então, eu tenho essas coisas. Só livros também. Eu sempre fui eu sou um bibliófilo, bibliômano. Eu tenho uma biblioteca vastíssima. Mas ocupa espaço, é dispendioso. Eu estou quase me rendendo a um e-book, a um desses Kindle, sei lá como é que é. Mas é o caminho, não tem jeito. É, A praticidade. Não tem o cheiro do papel, que eu sei que é algo que você gosta também, que você já comentou, né? Do papel, do tá aqui, jornal, ó. aquela coisa. Inclusive de tatear, né? Eu vou pegando, quer ver? Aqui eu tenho um recorte de 1º de setembro de 2002. Biógrafo procurou livrar o homem do mito. Epa! Ah, não, é Paulo Emílio, é um professor. Tomei um susto agora com esse negócio de mito aqui, pô, que é isso? Calma. Enfim,
Eu admiro muito e vejo pelos meus filhos, vejo agora por netos, né? Imagina, criancinha pequenininha, como sabe lidar com tablet, com mexer nos comandos da televisão, do telefone, do celular. Então é muito legal. E há, por exemplo, algo que isso eu já há muito tempo aderi. Tarefas bancárias, por exemplo, há bastante tempo eu uso, né? Bem, para mim a internet é uma invenção maravilhosa. YouTube. O YouTube nos dá acesso. Eu, por exemplo, gosto muito de filmes italianos. Eu descobri também coisa recente, coisa de um ano, sei lá, um ano e meio, que tem milhares de filmes italianos. Imagina se eu soubesse entender inglês, o que deve ter, não é? Esses programas Deezer, Spotify e coisas do gênero, que nos dão acesso a 30, 40 milhões de músicas. Então a gente tem acesso a discos, a autores, a cantores que não teríamos condição financeira, muitas vezes, de ter. E nunca Certas teria em casa. bibliotecas virtuais, em PDF. Tinha um site italiano que eu descobri, por exemplo, tem um autor de teatro que era do fim do século XIX. Imagina, isso talvez na Itália seja raro de encontrar, tem numa biblioteca dessa grátis. Então eu li algumas coisas. Então, sim, esse é o lado assim, da tecnologia espetacular, que nos permite, que nos dá acesso a coisas que antes eram impensáveis. Ou demorariam muito para a gente ter, ou não teríamos nunca, ou seria uma coisa muito cara. Então, nisso eu estou assim, nesse aspecto eu me rendi e sou entusiasta da tecnologia. Você falou dos seus amigos de infância. O que você, Antero Greco, hoje trouxe daquele menino que nasceu no Bom Retiro, cresceu no bairro, passou pelo liceu? O que daquele menino está hoje no Antero? O que ficou pelo caminho? O que ficou lá atrás? Olha, eu fiz na terça-feira passada, uma semana atrás, eu fiz 66 anos. Hoje é aniversário da minha irmã. Você respondeu a pergunta do Alfredão, 74 ou 75? Fredão é um picareta. Esse é um amigo assim, esse é um irmão gêmeo, com a diferença de que ele tem 2 metros e eu tenho 1,70. Eu ainda tenho, basicamente, muito de quando era garoto. Talvez tenha conseguido controlar um pouco mais a impulsividade. Eu sempre fui muito rápido, muito espontâneo, rápido nas reações, espontâneo, intempestivo, impulsivo, emotivo. Meu filho costuma dizer que questão de pavio, eu não tenho pavio. Ele fala, não, meu pai não tem pavio. Mas isso eu mudei, esse é um aspecto que eu mudei. Mas mantenho o que eu trouxe do Bom Retiro e da minha origem, é o respeito pela vida, pelas pessoas, entender também que somos iguais, embora diferentes. Eu vim de uma família assim muito simples, né? Meu pai, eu contei essa história algumas vezes e vou contar sempre, nunca me cansarei. Meu pai era um camponês do sul da Itália, mal sabia rabiscar o nome dele, veio para o Brasil, fez trabalhos assim bastante humildes, até conseguir ter uma quitanda. Meu pai vendia fruta, laranja, banana, verdura, e com esse trabalho ele educou os 2 filhos em escolas boas, em escolas pagas, em escola de padre, escola de freira, e ele tinha um grande orgulho disso. Ele falava, pô, eu vendi banana para vocês poderem estudar. E essa é uma coisa que, assim, que eu guardo com muito carinho, essa minha origem, né? Minha origem de simples, era uma classe média ali, no limite mesmo, né? Entre a classe média e a pobreza. E a gente teve sempre uma vida muito, muito simples, muito contida, mas como eu poderia te dizer? Porém decente, né? Nós não tínhamos assim grandes apertos, né? Assim, para você ter uma ideia do que eu quero dizer, um leite condensado, um leite moça, a gente
brigava eu e minha irmã para raspar a latinha, porque se abria uma latinha de leite moça quando era aniversário, como temos uma diferença de uma semana, o aniversário dos dois era comemorado em geral na mesma data, para economizar, né? Então minha mãe fazia um bolo, abria uma lata de leite moça e a gente brigava para raspar a lata. Ou quando era Páscoa ou Natal, algo do gênero. Né? Tomar refrigerante era também um acontecimento. Né? Ter um dinheiro para comprar uma caçulinha, que era aquele guaraná pequenininho na escola, era a cada mês, a cada 2 meses. Um pouco maiorzinho, já adolescente, se eu quisesse comprar um disco, a mesada que eu recebia da minha mãe, eu deveria guardar por uns 2 meses ou mais para poder comprar um disco. Quando ia com amigos de infância lá do Bom Retiro, íamos no cinema, quando a Paulista foi remodelada e começou a ter o cinema, Cine Gazeta, essas coisas, nós tínhamos dinheiro para ir e voltar. Só que às vezes a gente queria comer pastel no Largo do Paissandu, então nós íamos a pé da Paulista até o Largo do Paissandu, comíamos o pastel e depois íamos a pé até o Bom Retiro, porque a gente não tinha mais dinheiro. Então, eu nunca esqueci essa minha origem, de dar valor ao que a gente consegue, de dar valor às pessoas que trabalham e que com esforço conseguem educar seus filhos. E o entusiasmo também, sabe? Porque o bairro do Bom Retiro era muito legal, muito animado, uma convivência muito bonita entre italianos, brasileiros, judeus, um pouco depois os gregos, aí bem mais tarde os bolivianos e hoje os coreanos. Era um bairro democrático, um bairro multirracial. E isso também marcou muito a minha vida. Eu frequentava sinagoga, até porque eu tenho uma cara, né? Eu sempre quero me falar assim, tá bem parecido agora. Você tem cara de judeu e tal, né? E tem a ver, porque é uma cara mediterrânea, né? Você pega o sul da Espanha, Portugal, Itália, Grécia, Israel, é tudo mais ou menos a mesma cara. Então, meu pai tinha fregueses judeus, gregos, brasileiros, muitos italianos ou descendentes de italianos. Então, isso sem que a gente notasse, não tinha consciência disso, porque era garoto, mas eu vivia num ambiente em que não havia preconceito, né, em que nós vivíamos em perfeita harmonia. E esse é também, depois adulto é que me dei conta disso, de que bacana que foi nascer num bairro simples, e um bairro basicamente de imigrantes e de migrantes também. Chegava muita gente lá. Você falou da escola católica, você pensou em ser padre? Sim, sim. Quando eu tinha, assim, de 12 para 13 anos, acho que era isso, eu achei que eu queria ser padre. Eu era coroinha, ajudava a missa, tomava vinho quando sobrava vinho do padre, que era gostoso, né? E falei, eu quero ser padre. Muita gente achava que era a influência do colégio, que os padres induziam os garotos a quererem ser padres. Não é bobagem, não tinha nada disso. Eu achei que queria ser. Fui para Campinas, ficar um mês lá no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, que eu sei que existe até hoje, e nunca mais eu fui. Se Deus quiser, quando passar esse período aqui, eu vou fazer uma visita ao Auxiliadora. E de lá a gente era feita uma triagem e a gente ia para Lavrinhas, aqui no interior de São Paulo, onde acho que até hoje ainda tem um seminário dos padres salesianos. Eu voltei, falei para minha mãe, para meus pais que queria ir para lá, e minha mãe, não, espera mais um pouco, deixa mais um ano, outro, aquela coisa, aquele drama de mama italiana, né? Porque minha mãe não tinha muito aquela coisa assim de italiana que quer ver o filho padre, né? Ela não queria ver o filho padre. Eu falei, tá bom, eu vou o ano que vem. Aí a gente começa a descobrir assim que olhar para as meninas, começa a achar menina já não era aquela coisa chata, né? Que tem uma idade que a gente fala, as meninas só servem para encher. Aí já com 13 para 14, você começa a ficar assim, mais agitado, os hormônios, etc. e tal. Bom, aí eu falei, deixa para mais tarde, né? E nunca mais eu retomei a vocação. E às vezes eu brinco com a minha mulher e falo assim, olha, quando eu for bem velhinho, eu vou para um mosteiro e ficar numa vida contemplativa. Besteira, Pedro. Imagina, eu sempre fui agitado e nem ia conseguir ficar um mês lá. Mas mesmo nos padres, eu fiquei pensando, se eu tivesse seguido a vocação, se tivesse sido padre,
Eu teria ou largado a batina, eu teria fundado uma igreja, eu teria sido expulso, porque eu era muito contestador para os padrões dos salesianos. O meu colégio eu amo até hoje, o Liceu Coração de Jesus. Tem uma ligação assim afetiva enorme com esse colégio, mas também conflitiva, porque era um colégio muito repressor. E você imagina, e além de naturalmente repressor, vivíamos numa época repressora, esses são os primeiros anos da Revolução de 64, e então os meninos que eram assim mais vivazes, às vezes eram confundidos como garotos problema. Né? Eu era um desses. E na verdade não era, aliás, ao contrário, eu era um aluno muito bom. Isso, professores que depois encontrei anos mais tarde. Tem um que até hoje faz parte de um grupo da gente, né? Um professor de matemática, o professor Mário, linda, uma pessoa muito, muito bacana. Uma vez ele me falou isso, que ele falou, Antero, você dividia opiniões. Havia professores, ele falou, como eu, que achávamos você um menino apenas esperto. Outros achavam que você era um delinquente juvenil. Nossa Senhora. Então, o colégio, ele me tolheu bastante. Talvez se eu tivesse frequentado uma escola, como a gente tem muitas hoje por aí, que estimulasse mais a independência, a criatividade, eu teria sido até um aluno mais brilhante, eu diria. Mas, enfim, também entendi que era o tipo de escola, o tipo de orientação que tinha. Eu sei de amigos que ficaram com trauma dessa experiência. Então, não, eu entendi, né, com a maturidade, entendi o modo de ser dos padres e gosto. Né? Nunca deixei de ser católico, nunca deixei de acreditar em Deus, de ser devoto de Dom Bosco. Dom Bosco é o fundador da Ordem dos Salesianos, é um santo italiano, de São Domingos Sávio também, que era um jovenzinho, que era aluno salesiano e morreu, e mártir e tal. Enfim, são boas lembranças, mas eu tenho esse também olhar crítico de que a minha educação ela foi no colégio ela foi severa demais. Em casa não. Em casa, embora fosse de uma família, como eu te falei, simples, uma família assim de uma tradição de tradições muito fortes, mas nós tínhamos muita liberdade, eu e minha irmã. Assim, liberdade de contestação, aquela coisa de italiano, né? De discutir com os pais, de fazer barulho, etc. e tal. Em casa eu não tive aquela educação de cala a boca, que senão você apanha. Até porque minha mãe, quando tentava me dar umas palmadas, eu fugia. Você, algumas vezes no Face, você colocou alguns contos que você narrava alguns acontecimentos da sua vida. A gente sabe a capacidade sua como jornalista esportivo, mas você poderia tranquilamente ser um cronista, né? Você tem vontade de publicar esses textos, de escrever um livro? Você falou do livro do Amigão, ou alguma coisa parecida? Eu tenho. Desculpa te interromper. Falar nisso, muita gente perguntando onde anda o Amigão, por que o Amigão não aparece nas lives, por que o Amigão não está na TV. Está recluso, né? Está no interior. Não vamos falar em que cidade, porque senão a cidade fica polvorosa, né? Não, ele já é famoso na cidade dele. Imagina se for divulgada. O Amigão, ele está realmente bastante disciplinado, como eu estou também. Mas ele ainda mais do que eu, no isolamento, na quarentena. Ele está no interior, em casa que é da família dele, mora a avó, tem parentes, enfim. E ele está tomando bastante cuidado. Ele tem tido dificuldade técnica mesmo. Né, hoje mesmo eu estava tentando falar com ele, falando, desde sábado eu estou sem sinal de TV, não vou falar qual é a operadora, estou com um problema também na internet. Então isso tem criado dificuldade para ele no trabalho, por isso não tem aparecido no trabalho na ESPN. E fora isso, ele anda realmente bastante cuidadoso, cauteloso com essa fase trágica que nós vivemos. Bom, vamos lá. Antes de começar no esporte, Pedro, eu tinha vontade no jornalismo de trabalhar na área de cidade.
Sempre gostava de assuntos de cidade ou ligados à arte. Porque antes até de fazer jornalismo, eu fiz letras. Eu fiz 2 anos, quase 3, de letras na USP, e parei. E a literatura sempre foi uma paixão, desde a época do Liceu Coração de Jesus. Lá, por exemplo, não tinha curso de humanidades, era para quem era o curso científico, né, o antigo curso científico que tinha lá, para quem queria ser médico ou engenheiro. E, tanto que meus amigos de infância, a maioria são médicos, alguns engenheiros. Bom, e eu gostava de estudar inglês, história, português, sobretudo português, literatura. Então, é uma paixão que eu tenho desde garoto. Como eu te falei, a minha biblioteca ela é composta, acho que 90% de textos de literatura. Esporte mesmo eu tenho pouco. E com o tempo eu fui doando até o que eu tinha de esporte. Porque um grande herdeiro das minhas coisas de esporte é o Celso Zelt. Ele tem minhas coleções de revistas, muitos livros. Bom, e sempre eu admirei, por exemplo, cronistas. Lourenço de Aféria é um que eu... Nossa, meu sonho era ser um de Aféria, era ser um Stanislau Ponte Preta, era ser hoje, por exemplo, um Loyola Brandão, um Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, o Luiz Fernando Veríssimo, nossa, enfim, e outros. Né? Eu sempre gostei de cronistas de cidade, que em São Paulo nós tivemos, no Rio havia mais. O meu sonho era ser um cronista de assuntos da cidade, do dia a dia. O que fazia o Dia Féria na Folha de São Paulo, que era uma coisa assim linda, de uma sensibilidade. E os jornais não têm isso. Os nossos jornais, os poucos jornais que restam, não têm isso. E em algumas ocasiões, no Facebook, que durante muito tempo eu tinha uma conta no Face e o Face pergunta: o que você está pensando? Eu falava: estou pensando que eu não quero falar com você, não sei o que é esse negócio de Facebook. Né? Bom, e criei um bordão para mim no Facebook, que é caro Face, sempre é caro Face, como vai? Você está tudo bem? Você que vigia a gente, dá um abraço aí para o Zucca, né? O Zuckerberg, lá o Zuckerberg. Bom, então no Facebook eu me permiti ter, de vez em quando, eu sou muito preguiçoso no Facebook também, escrever algumas histórias, que são, na verdade, um laboratório, fugir do meu trabalho de décadas, que é o esporte. Então, contar algumas histórias que aconteceram comigo, algumas histórias que eu ouvi. Eu tinha as histórias da Nona, e esse era um projeto que ainda eu vou levar adiante, que eram historietas, né? Episódios que tinham a minha mãe, a mama, a nona, né? Que é a vovó, como personagem, que eram sacadas, tiradas dela. E depois eu fui pegando também de tias, de outras mães italianas, de outras mães, de outras vós, né? E esse eu queria fazer uma homenagem, um dia fazendo uma homenagem, tem um livrinho contando essas histórias de avós, de nonas. E recentemente também, às vezes eu me meto a escrever sobre colegas que estão aqui, alguns que já partiram. Dias atrás eu escrevi uma crônica sobre um episódio da Copa de 2010, antes de Brasil-Portugal, ocorrida com o Almir Leite, que é um colega do Estadão. Enfim, eu tenho esse sonho, Pedro, de ser um cronista. Eu sei que não há espaço em jornal, né? Mas talvez, por minha conta ainda, quando eu tiver assim, ânimo, passe a escrever. Não tenho, como eu te falei, eu sonho, meu parâmetro são esses que eu citei. Não que eu tenha e algum dia possa ter um quinto, nossa, um 20º do talento que esses tinham. Mas eu gosto muito, eu gosto. A minha vocação literária, ela vem desde garoto. Provavelmente seria um escritor medíocre, mas eu sempre tive vontade de ser um escritor. Olha, acho que eu e o público que está aqui não vê mediocridade em nada do que você faz e do que você possa fazer. E não estou te puxando o saco porque a gente não precisa disso. Obrigado. Com relação à tua profissão, muitos estudantes de jornalismo ou pessoas que querem ser jornalistas vão ver essa nossa live lá no YouTube. E eu queria citar um exemplo seu da sua carreira como jornalista que pode ter se deixado levar emocionalmente por um fato ou alguma coisa. Eu te explico. Você cobriu a seleção brasileira de 82 em loco. Sim. Você acompanhava a seleção brasileira.
aquele 5 de julho, no Sarriá, quando a gente perde da Itália por 3-2, você me confidenciou, e você já contou essa história, acredito, para outras pessoas, você e a sua turma ficaram tristes, aborrecidos, porque a seleção tinha perdido, porque a seleção estava fora da Copa. E vocês tinham que fechar a edição para o dia seguinte, aquela coisa toda, e você me contou que o seu chefe na época falou, como é que é, pessoal? Vamos aí, vamos reagir, o jornal precisa sair. Como é que é isso? Como é que você coloca, até para as pessoas que possam te perguntar, eu já sei que você fez palestra, você deve ser consultado sobre isso, o jornalista tem que ter isenção de ânimo, não tem? O Claudio Carsuni uma vez me disse o seguinte, quem assiste a um jogo torcendo, só assiste metade desse jogo. Olha, assim, no caso específico do esporte, eu, com o tempo, desenvolvi uma couraça, que é necessária, que é importante. Vendo jogos do meu time, de sempre, da vida toda, abstrair. Eu falo, quando eu estou trabalhando, é exatamente assim, eu estou trabalhando. Eu tenho que ver o que está acontecendo e narrar depois, ou comentando, ou escrevendo, da forma mais fiel possível e dentro dos parâmetros que eu tenho de conhecimento, para quem vai ler, ou para quem vai ver, ou vai ouvir. Bom, eu não posso me deixar dominar pela paixão. É um exercício que a gente tem de desenvolver dia após dia, semana, mês, ano após ano. E é possível, e a gente consegue esse tipo de equilíbrio. É necessário. Vou te contar um episódio. Uma vez, num Santos e Corinthians, na Vila, aquele em que o Marcelinho fez o gol que virou o gol de placa na Vila, quando saiu o gol, então rapaz iniciante na ESPN, auxiliar de produção, corintiano, ele urrou. Eu dei uma bronca nele, eu falei, cala a boca, moleque. Eu falei até uma palavrão, você fica quieto que eu vou te dar porrada, você não faça nunca mais isso. Ele falou, nossa, o que foi? Eu falei, você está trabalhando aqui, você não pode fazer isso. Sem contar que, além disso, a gente está em Santos. Quer dizer, não custa nada um cara aqui falar, ó, a imprensa aí, parcial, e saiu uma confusão. Ele ficou um pouco assim, depois na volta, com mais calma, a gente conversou e ele falou, eu entendi, Antero, obrigado. Eu falei, claro que dá vontade de pular, mas você tem que ir ali, porque você está trabalhando. E eu vi, em muitas ocasiões, em tribuna de imprensa, o cara que está lá, às vezes, e pular e festejar. Eu sempre condenei e acho errado. Errado. Não pode, não pode. Em casa, tudo bem, vai lá, assista, vê. Eu em casa até hoje me emociono com algum jogo que eu acho bom, acho importante. Tem até a ver com a pergunta que você fez. O que é que você traz de menino? Trago aquilo, a paixão, o entusiasmo. Então, quem vai fazer jornalismo esportivo, e sobretudo futebol, é porque tem um time. Porque jogava bola, porque joga, porque quis ser jogador, porque ama o futebol, enfim. Então, não vai dizer, não tenho time, nem nada. No trabalho não pode ter. Fora de casa, sim. Quando eu falo assim, quando está a paisana, quando eu estou com esses meus amigos de infância, a gente brinca, zoa um com o outro time, tira sarro daqui, mas no meu trabalho, nada. Eu tenho origem italiana, não é? Eu, como o Corinthians, o Palmeiras, temos origem italiana. Bom, uma época eu cobria Palmeiras, sócio do Palmeiras, meu pai era sócio do Palestra Itália, tinha um dirigente que eu gostava muito, o seu Nicolinha Rattioppi, linda figura, que também está em outro plano. Um dia ele chegou e falou assim, Antero, você que é nosso? Eu falei, opa, pera um pouquinho, desculpa, não estou entendendo. Você quer dizer que é nosso? Não, você tem origem italiana, é sócio. Eu falei, não, primeira coisa, minha matrícula está trancada, que desde que eu passei a trabalhar no jornalismo, eu nunca mais frequentei clube, né? Como sócio, nenhum clube como sócio. E eu falei, quem paga meu salário é o Júlio Mesquita Neto, é o dono do Estadão. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não quis dizer isso. Eu falei, então, entenda bem, eu estou aqui trabalhando, eu sou um jornalista. E ele era uma figura muito doce, entendeu? Não foi um diálogo ríspido nem nada. Mas era marcar uma posição, Pedro, que é muito importante. Que é importante, inclusive, para o dirigente, para o jogador, para entender que você não é um torcedor que está lá para contar alguma coisa, para ser útil ou não àquele clube.
Porque quem age dessa forma, hoje em dia quase não tem, antigamente tinha um pouco mais, perde completamente moral. Perde moral. Eu nunca também na vida falei assim, ou vamos vai chutando aqui, então, o meu amigo Ademir da Guia, então citaram um que é um ídolo que eu tenho, mas que não está no futebol, ou o meu amigo Falcão, ou chegar para um diretor e falar, meu diretor, meu presidente, aí meu ídolo, para algum jogador, você perde moral. Perde moral. Né? Então, são exercícios que a gente tem de autocontrole. Então, voltando para a Copa de 82. Eu cobria a Itália, acompanhava depois a seleção brasileira, o Brasil perdeu, dá aquela tristeza, aí realmente foi a última vez na vida que eu fiquei triste com a seleção brasileira, e o nosso chefe, de então, o Luiz Carlos Ramos, falou, bom pessoal, amanhã o jornal sai. E eu vou dizer de novo, que eu já falei várias vezes, vá a merda, Luiz, você tem toda a razão. Foi a maior lição que eu tive em jornalismo. Professor Luiz Carlos Ramos. Exato. Porque ele falou, nós estamos aqui para contar a história. Nós estamos aqui para filtrar o que aconteceu, né, tirando um pouco a emoção e relatarmos. E daí para frente eu nunca mais esqueci isso daí. O que não impediu de, em alguns momentos, eu ter externado emoção. Que aconteceu também, isso vem também com o tempo, um caso muito específico entre amigão e eu, ou entre mim e amigão, né? Sei lá, bom. Por exemplo, no Sport Center desde o ano 2000, né? Desde o ano 2000. Nós já conseguimos fazer o jornal, fizemos o jornal, mas também nos emocionamos, choramos, por exemplo, quando teve o acidente da Chapecoense, a morte dos meninos no ninho do Urubu. Pouco tempo atrás, quando demos a morte da Kitty, do Volpe e de algumas outras pessoas, em alguns outros momentos. Ficamos indignados também, mas são casos específicos. Né? Fora isso, a gente sempre teve o equilíbrio. Eu já fiz contente com o título do meu time, com derrota do meu time, com o título de outros times. Então, quando a gente acaba lidando com a notícia, a nossa preocupação, isso é um exercício, uma coisa profissional. Né? E também aprendi, Pedro, a me emocionar com a alegria dos outros. Atlético Mineiro campeão da Libertadores, eu não digo que eu senti a mesma alegria do torcedor do Galo, mas me pus na pele do torcedor do Galo e fiquei arrepiado. Corinthians campeão da Libertadores, da mesma forma. Santos campeão da Libertadores, igualmente, se bem que o Santos é meu segundo time, né? E o meu primeiro. E o seu primeiro. E assim por diante. Times que fizeram festa. Uma vez a Portuguesa ganhou a Série C ou alguma coisa do gênero. Série B, né? Série B, não lembro. E eu falei, que coisa bonita. Como é importante respeitar a alegria do torcedor e de qualquer conquista, seja ela do título mundial, seja da Série C do Amazonas, sei lá, sabe? Da Série D de São Paulo. Então, isso é uma coisa que a gente aprende a ter com o tempo. Ainda a respeito de equilíbrio, que eu falo para estudantes, Paulo Roberto Falcão. Eu gosto do Falcão demais, gosto. Eu tenho um carinho por ele, assim, e falo que ele, por causa dele, um apartamento onde eu moro, eu devo a ele. Porque nessa época que eu era correspondente do jornal italiano, eu escrevia, acho que umas 500 reportagens sobre o Falcão, porque ele era de Roma, né, o jornal de Roma, e o que eles me pagavam, eu fui guardando e consegui dar entrada no meu apartamento. Bom, uma amizade que tem até hoje. Porém, houve uma época em que o Falcão era técnico da seleção brasileira, lembra? 91. Copa América do Chile. Eu estava lá, cobrindo pela Agência Estado. O Falcão, eu via que ele cometia erros, estava titubeante, eu morria de vontade de chegar para ele e falar, ô Falcão, faz diferente, faz assim, faz assado. O assessor de imprensa na época era Vital Batalha, que foi meu mestre, ele no Jornal da Tarde, no Estadão, um dos maiores repórteres que eu conheci. Sabe qual foi o meu comportamento? Profissional. Eu escrevia o que eu via e fim de papo. Anos depois, Falcão já comentarista da Globo, eu falei desse episódio para ele. Ele falou, pô, Antero, mas você é meu amigo, por que você não falou? Eu falei, não. Naquele momento eu não era teu amigo. Naquele momento você era o técnico da seleção brasileira e eu, um repórter da Agência Estado. Eu tinha que fazer o meu trabalho e você o seu. Eu não podia ser seu conselheiro, porque ia prejudicar o meu trabalho, a nossa relação. E ele entendeu. Então,
É isso. E sempre quando eu falo assim, eu critico, em geral, o personagem, o profissional. Raramente eu vou para o lado pessoal. Então, por exemplo, vai citar um que já é falecido, Eurico Miranda. Não sei como ele era na família dele. Talvez tenha sido, espero que sim, um bom pai, um bom avô e tal. Nesse aspecto eu nunca fui atacar, a não ser que tivesse alguma prova, algum documento que na vida pessoal, etc e tal, estava bom. Como dirigente, eu critiquei milhares de vezes. Se tem um exemplo de um personagem bastante polêmico. E assim, outros personagens eu faço até hoje. É um modo que eu tenho, assim, eu procuro analisar o desempenho do fulano naquilo lá que ele está exercendo, como técnico, como dirigente, como jogador. E a vida pessoal, a gente respeita. Eu adoraria seguir no papo com você, Tá mas acabando, você sabe que o Instagram dá quase 1 hora, ele joga nós pro fundão lá e não deixa nem gravar a live. Tá faltando uns 2, 3 minutos. Eu Que adoraria pena. continuar esse papo, a gente teria muito mais coisa para abordar. Ter uma oportunidade dessa a gente não pode perder, né? Só não posso te servir uma taça de vinho, né? Nem de forma Mas eu estou virtual. tomando água, aqui, ó. Olha, eu quero te agradecer a forma como você se colocou à disposição. Você sempre me atendeu com o maior carinho. A gente, em 20 anos, como a gente citou, a gente pouco se falou, poucas vezes se viu, mas é um sentimento que, pelo menos da minha parte, de muito carinho, de muito respeito, de muita admiração por Mas você, de muito pela tempo tem pessoa você. e pelo profissional. Muito obrigado, eu te agradeço. Você é um dos nossos, desde lá de trás, que a gente falando dos fãs de esportes fiéis, e é um amigo, né? Um amigo meu, um amigo do Cacá, um amigo do Amigão, um amigo nosso da turma da ESPN. Os que estão lá e também vários que já passaram, Já estão passaram. em outras emissoras. Eu te agradeço. Sei lá, eu acho que essa quarentena ainda vai longe, podemos marcar daqui uns dias um novo papo, um segundo tempo. E será um prazer. Vamos marcar sim. Quero que você fique bem, a família fique bem, cuidem-se aí, vamos torcer para que tudo melhore, não é verdade? Amém, graças a Deus. Eu estou sempre com a minha, como eu te falei, sou católico, estou sempre com a minha santinha ali fazendo minhas orações e ao mesmo tempo ajudando a ciência a me comportar de acordo com os parâmetros sensatos. Sério, brigadão, viu? Uma boa noite, até Tchau, uma querido. próxima. Um Obrigado a todos abraço que às pessoas. acompanharam também. Um abraço. Exatamente. Tchau.